O martírio de São Lourenço. Lourenço foi um diácono da igreja que viveu durante o governo do imperador Valeriano. Certa vez, Valeriano exigiu que Lourenço entregasse todos os tesouros da igreja. Lourenço, por sua vez, pediu um prazo para poder reunir todos esses tesouros. E após findado o prazo estipulado, Lourenço reuniu-se com o imperador e levou-o até o local onde estariam os tesouros. No local, havia tão somente uma grande quantidade de pessoas. Valeriano então perguntou: onde estão todos os tesouros que eu exigi? E Lourenço respondeu, com o bom humor que lhe era característico: abre aspas, eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte, fecha aspas. O grupo de pessoas que São Lourenço apresentou ao imperador não era composto apenas de fiéis da igreja, mas na verdade eram órfãos, cegos, coxas, viúvas, enfermos e idosos desamparados. Esses eram, de fato, o maior tesouro da igreja. Não apenas no sentido metafórico, mas também no sentido econômico, pois era a caridade o destino da maior parte dos recursos adquiridos. O imperador ordenou a prisão de São Lourenço e o condenou à morte. São Lourenço foi martirizado preso a um braseiro, assado como carne de churrasco. Mas, apesar do tormento, ele nunca deixou de orar e interceder por todas as pessoas, inclusive pelos seus algozes. E no ápice do seu martírio, possivelmente inspirado pelo Espírito Santo, ele arranjou forças para trazer humor com o próprio sofrimento ao dizer: vira-me, que já estou bem assado deste lado. O martírio de São João Batista. João Batista foi aquele que batizou Jesus Cristo. João foi martirizado por ter denunciado alguns escândalos que envolviam o rei Herodes. Naqueles tempos, a lei de Moisés proibia que um homem despojasse a esposa de seu irmão, a menos que essa esteja viúva e não tenha filhos. O rei Herodes violou essa lei ao aproximar-se de Herodíades, esposa de seu irmão, mesmo este estando vivo, e Herodíades sendo mãe de uma jovem chamada Salomé. O rei Herodes, inclusive, prometeu a Herodíades que separaria-se de sua atual esposa para poder casar-se com ela. Sabendo desses fatos, São João Batista denunciou o rei, dizendo: não vos é permitido ter a mulher de vosso irmão. Fecha aspas. Movido pela ira, o rei mandou prender João. E passado algum tempo, durante uma festa, a filha de Herodíades, a jovem Salomé, fez uma dança que agradou muito ao rei. Este, por sua vez, prometeu à jovem que a daria qualquer coisa que ela pedisse. A jovem buscou orientação de sua mãe e decidiu pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja. O rei acatou a vontade da jovem e ordenou a morte de João Batista. O martírio de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio é responsável pela denominação católica da Igreja. Significa referente ao todo, ao universal. Não há muitas informações confiáveis sobre como se deu a prisão, como foi o julgamento e qual o crime cometido. Mas sabe-se que o imperador romano Trajano desejava impedir o avanço do cristianismo e possivelmente pretendia fazer de Inácio um exemplo do que poderia acontecer àqueles que aderissem ao cristianismo. Santo Inácio foi denunciado à Inquisição
e condenado a ser devorado vivo por leões no Coliseu em Roma. Antes de sua condenação, ele escreveu 7 cartas para cristãos de várias igrejas. Em uma dessas cartas, ele proibiu que tentassem salvar-lhe a vida e proclamou, abre aspas, desejo ser o trigo de Deus, moído pelos dentes das bestas e transformado no pão duro de Cristo, fecha aspas. O martírio de São Agapito de Palestrina. Agapito era membro de uma família nobre e converteu-se ao cristianismo ainda jovem. Fora condenado à morte aos 15 anos pelo imperador Aureliano por ser cristão. Foi atirado às bestas, mas, ao contrário do que aconteceu com Santo Inácio de Antioquia, as bestas não o devoraram. Em virtude disto, Aureliano mandou que decepassem-lhe a cabeça. O martírio de São Tiago. Tiago foi o primeiro apóstolo a ter o sangue derramado por amor a Cristo. Foi degolado com golpes de espadas por ordem do rei Herodes. Este fato está relatado na Bíblia, em Atos dos Apóstolos 12, de 1 a 3. O martírio de Santa Úrsula. Úrsula era filha dos reis de Cornúbia, na região da Inglaterra. Desde criança desejava dedicar a vida a Deus por inteiro e por isso fez um voto de castidade. Conforme costume da época, seu pai arranjou-lhe um casamento com um general pagão que era aliado de seu governo. Úrsula não desejava casar, mas, por obediência ao pai, aceitou com uma condição, que se esperasse 3 anos para a consumação do casamento. Nesse tempo, ela esperava conseguir converter seu noivo ao cristianismo ou convencer seu pai a cancelar o casamento. Passados 3 anos, nenhum dos 2 objetivos havia sido atingido, e Úrsula fora então levada ao local do casamento, juntamente com 11 virgens prometidas aos soldados de seu noivo. No entanto, ao chegar na cidade de destino, esta havia sido tomada por Átila, o rei dos Hunos. Todas as 11 virgens foram imediatamente mortas. Úrsula foi poupada, porque sua beleza havia atraído o próprio Átila, que lhe pediu em casamento. Mesmo sabendo que a recusa poderia custar-lhe a vida, Santa Úrsula negou o pedido, afirmando que já era noiva de Jesus Cristo. Após recusa, foi morta por uma flechada no coração e em seguida degolada pelo próprio Átila. O martírio de São Filipe. Filipe foi um dos apóstolos de Cristo. Segundo o livro apócrifo Atos de Filipe, Filipe fora condenado à tortura e em seguida foi preso a uma cruz e apedrejado por ter seu nome associado à realização de curas milagrosas e por ter pregado e convertido muitas pessoas, incluindo a esposa do procônsul, que é uma espécie de governador de uma província romana. Segundo se conta, Filipe teria pregado a palavra de Deus mesmo durante sua execução, o que teria comovido a multidão, e esta teria exigido sua libertação.
mas o próprio Filipe teria recusado a libertação de seu martírio. O martírio de São Pedro. Pedro fora escolhido pelo próprio Cristo para ser o primeiro Papa da Igreja. Em um certo dia, um grande incêndio aconteceu em Roma. O então imperador Nero atribuiu o ocorrido aos cristãos e promulgou leis que baniam a fé cristã, dando início a uma intensa perseguição. A fúria de Nero encheu cidades de cadáveres. Jovens, idosos, homens e mulheres tiveram seus corpos nus amontoados no meio das ruas. Pedro fora preso e, após ter negado renunciar à sua fé, ele foi condenado à morte por crucificação. Porém, por achar-se indigno de morrer como Cristo, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. O martírio de São Sebastião. Sebastião era um soldado romano e, por ser considerado muito clemente para com os prisioneiros cristãos, Sebastião fora julgado como um traidor e condenado à morte por flechadas. Dado como morto, seu corpo foi jogado a um rio. Porém, ele sobreviveu e voltou ao encontro do imperador para repreendê-lo pelo mal que havia feito. Dessa vez, o imperador ordenou que ele fosse espancado até a morte. O martírio de Santo Erasmo de Formia. Erasmo foi forçado, durante a perseguição do imperador Diocleciano, a esconder-se numa caverna no Monte Líbano durante 7 anos. Durante o exílio, dedicou-se à oração e à evangelização de viajantes. Sofreu muitos martírios durante sua vida, pois o imperador desejava fazê-lo renunciar à fé. Erasmo fora apedrejado, posto no fundo de um poço cheio de animais peçonhentos e queimado com óleo fervente. Apesar disso, nunca renunciou à fé e inclusive conseguiu escapar da prisão. O imperador Diocleciano fora sucedido pelo imperador Maximiliano Hércules. Sobre as ordens de Maximiano, Santo Erasmo fora recapturado. Segundo conta-se, Erasmo fora colocado dentro de um barril cheio de espinhos e jogado do alto de uma montanha. Segundo a lenda, Santo Erasmo sobreviveu por intervenção angelical. As torturas não terminaram, e Erasmo teve os dentes arrancados por alicates e teve os olhos perfurados. Seu fim se deu com um corte na barriga, onde seu intestino fora arrancado por meio de um guincho. Santo Erasmo é reconhecido pelos fiéis como protetor das enfermidades de ventre, dos intestinos e das dores do parto. O martírio de Santa Águeda. Santa Águeda pertencia a uma família nobre e muito rica. Muito jovem, consagrou sua virgindade ao Senhor. Ela foi presa por um oficial romano chamado Quinciano, o qual, por meio da tortura, tentou inúmeras vezes fazer com que a santa oferecesse sacrifícios aos ídolos romanos. Também sofrera várias tentativas de violação à sua pureza, mas resistiu a todas. E apesar da tortura,
ela não renunciou à fé. E por esse motivo, Quinciano ordenou que esmagassem e depois arrancassem-lhe os seios. Apesar desse imenso martírio, Ágata teria sobrevivido. Porém, continuou sendo torturada. Conta-se que durante uma dessas torturas, houve um grande terremoto, que fez Quinciano temer uma revolta popular, pois as pessoas poderiam associar o ocorrido com a ira divina. Por isso, mandou trancafiar Ágata e a deixou morrer de fome. Ela é considerada padroeira dos pacientes com câncer de mama, enfermeiras, vítimas de tortura e estupro, mártires, amas de leite e leigas solteiras. O martírio de São Bartolomeu. São Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos 12 discípulos de Jesus. Após a ascensão do Nosso Senhor, ele partiu para evangelizar na Índia e na Armênia, onde acabou sofrendo o martírio. Ele teve sua pele arrancada do corpo, ainda em vida, e mesmo após esse tormento, não renunciou à fé e acabou sendo decapitado. O martírio de São Paulo. Antes de se converter ao cristianismo, Paulo chamava-se Saulo. Saulo era um cidadão romano e um fariseu. Foi por muito tempo um fervoroso perseguidor de cristãos. Durante uma viagem, uma luz resplandecente vinda do céu subitamente o cercou, e em seguida ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: Quem é, Senhor? E a resposta foi imediata: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, trêmulo e atônito, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor respondeu: Levanta-te e entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Saulo levantou do chão e, ao abrir os olhos, percebeu que estava cego. Os homens que o acompanhavam levaram-no até a cidade de Damasco, onde passou 3 dias sem comer e sem beber. Havia em Damasco um discípulo do Senhor chamado Ananias. O Senhor ordenou que Ananias fosse ao encontro de Saulo. Ananias, sabendo da conduta de Saulo, protestou. Mas o Senhor respondeu: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, impondo as mãos sobre Saulo, e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a visão e fique cheio do Espírito Santo. Saulo recuperou a visão. A partir desse dia, ele passou a chamar-se Paulo e começou a proclamar que Jesus é o Cristo. Passou de perseguidor a perseguido e, por fim, foi martirizado, tendo sua cabeça separada do corpo por um golpe de espada. Olá, irmão. Estamos nos aproximando do Natal e, como de costume, a igreja está promovendo uma campanha do Natal Sem Fome. Eu sei que os tempos estão difíceis, mas se você tiver condição de doar qualquer valor, sua ajuda será bem-vinda. Tenha um bom dia
ou uma boa noite, um Feliz Natal antecipado e fique com Deus.